bom dia, Borborema, bom dia, Brasil, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Gostaria de estar aqui agradecendo agora, eu vou até colocar as imagens, porque a gente vinha cobrando várias vezes a resolução do esgoto, aqui, eu vou mostrar para vocês as imagens. Era tipo, os senhores estão vendo aí na live, inclusive tem o nome da Cagepa na caixa. A Cagepa mandou um carro semana passada aqui, dizendo que não podia ajeitar, porque a gente mora. Porque se vocês olharem bem, da metade da rua pra cá é Dinamérica, e da outra metade pra frente é Malvinas. Eles disseram que não podia ajeitar, porque só quem podia solicitar era uma pessoa da Malvinas. Pra vocês terem uma ideia. Mas a Cagepa mandou um veículo, mandou um carro com 2 funcionários pra dizer isso. Não era melhor ele ter mandado logo o carro pra 30 dias? Eu acho que logística seria até melhor. Aí hoje pela manhã, vocês vão ver aqui agora, e hoje pela manhã a Cagepa, eu quero até agradecer a ele mandou agora pela manhã o carro, o carro tá aqui agora, desentupindo o dia. Quero estar agradecendo aqui a Ricardo Avelino por essa questão. E também ninguém aguentava mais, porque o esgoto, ele não fez normal não. E o que eu acho interessante no caso da Cagepa é que você tem que ver, toda empresa que vende um produto, tudo que vende um produto, se o produto não serve mais, é descartável, a empresa, por exemplo, se comprar um celular, ele não prestar mais nem a bateria, você entrega a empresa que fabricou, eles têm que dar destino. Toda empresa. Agora, o interessante da Cagepa é que ela vende a água, só que o rejeito ela cobra. Por exemplo, você pode olhar sua conta de água aí na sua casa. Se você tiver esgoto, a conta de água, vamos supor, custa 60, aí tu paga 90% do valor que paga de esgoto. Quer dizer, a Cagepa cobra para dar destino ao rejeito dela. E não dá um destino correto não, viu? Que eu só conheço em Campina Grande uma estação depuradora, que é lá no Catolé. Porque outra depuradora que tem em Campina Grande é uma depuradora ao ar livre, quem conhece. Eu acho que o Bolso depois quer pescar muito lá, eu fui convidado da gente, o doutor Flávio também já foi, pescar ali na Caiçara, quem conhece. É outra depuradora que tem, porque a Cagepa joga o esgoto no Riacho de Bodocongó. Praticamente todo o esgoto de Campina cai no Riacho de Bodocongó, outra parcela cai no Canal do Prado. Mas eu queria agradecer aqui e estar chamando meu amigo Bolso para dar um bom dia. Eu cometi os diferentes, eu quero agradecer a Ricardo Avelino a atenção e espero que não tenha mais essa questão de logística de mandar um carro primeiro para dizer que não pode. Vamos resolver nosso problema, que não é obrigação deles mesmo, eles não cobram para isso. Bom dia, Bolso. Bom dia, Borborema, bom dia a todos que estão nos assistindo. A gente está começando mais um Bom Dia Borborema, e hoje com um convite especial, né? Dá um bom dia logo de cara, já está nos assistindo, já está nos acompanhando a nossa transmissão. Bom dia a todos. Vamos começar aqui hoje com um convidado ilustríssimo, magnífico, reitor Flávio Romero, o Flávio Guimarães, é isso? Para que a gente possa ter uma conversa principalmente sobre a atual situação, não só do governo, a UEPB, tem embates com o governo estadual, né, e o governo federal também, e aí as mudanças que aquele quer não, 2018 passou, e agora está 2019, novos governos, será as atitudes mesmas, e é justamente as perspectivas diante disso. Quais serão? E também um balanço de 2018 que foi fazer da UEPB, da caminhada da UEPB 2018 e as perspectivas para 2019. Então, bom dia, Flávio, professor, e que comecemos aqui a nossa conversa. Bom dia, Bruno. Bom dia muito especial. Borborema. E estou à disposição da referência científica. O reitor Angel Júnior está de férias e eu estou no exercício do turismo. Esse reitor até o dia 3 de janeiro. Mas agradeço a referência. Tranquilo. Professor, sobre a atual situação, a relação com os novos governos, né? Quais são as perspectivas, já que quer que é um outro governo, e as perspectivas e, digamos assim, os embates travados, é uma perspectiva de melhorar a relação governo-UEPB para 2019? Não, a nossa expectativa e a nossa esperança é essa, né? Nós tivemos ao longo dos anos processo
usando uma linguagem popular, embates com o governo do Estado, embates sempre pautados na questão nacional, ou seja, a Vila Grande inteira sabe, a Paraíba sabe, eu fui secretário executivo do governo de Ricardo Coutinho, no mandato, parte do tempo, depois fui superintendente da SPEP. Então a relação política é uma relação muito tranquila do ponto de vista de pensamento, de projeto político. Há uma sintonia, efetivamente, mas no momento em que estava em pauta a problemática da UEPB, notadamente no que se refere ao encurtamento, né, orçamentário e, consequentemente, financeiro, nós tivemos que assumir uma posição mais firme em defesa da instituição, né? O reitor Rangel Júnior e eu também ocupamos espaços da mídia sempre no sentido de defender os interesses da instituição, até porque nós fomos eleitos pela comunidade universitária para isso. Então, ainda que se tenha uma relação política com o governo do Estado, inclusive na última eleição nós votamos em João Azevedo, mas, independentemente desse fato, a posição crítica no sentido de defender os interesses da instituição, elas foram levadas às últimas consequências, inclusive com a necessidade de judicialização, ou seja, o reitor, né, a reitoria decidiu entrar com um processo judicial contra o Estado, né, por conta desse descumprimento da lei orçamentária anual e desse encurtamento do orçamento da UEPB, que tem levado a instituição a uma situação extremamente grave do ponto de vista da crise. Ou seja, essa leitura que o Estado tem a respeito da UEPB, do tamanho da UEPB, né, nós tivemos que, ao longo dos últimos anos, enquadrar, né, usando uma palavra, enquadrar o orçamento, o tamanho da UEPB ao orçamento proposto pelo Estado. Não tem mistério. E aí a reitoria teve que tomar medidas extremamente antipáticas do ponto de vista social e político, mas não havia outra saída. Então, a nossa expectativa agora, para esse início de gestão, é que a gente possa restabelecer um diálogo e descristalizar esse entendimento que tem no Palácio da Redenção a respeito do papel da UEPB, ou seja, do tamanho da UEPB. Então, o nosso entendimento é esse. Eu tive com o ex-governador Ricardo Coutinho na solenidade de entrega do prédio que foi construído pelo governo do Estado no campus de Monteiro, né? Tive a oportunidade de fazer uma fala registrando exatamente essa dicotomia, né? Dizendo para ele que em alguns momentos eu ficava numa situação de crise de identidade, porque eu tinha que bater palma para o governo do Estado pelas várias iniciativas do governo, inclusive frente à questão nacional, a posição firme de Ricardo Coutinho, né? Mas ao mesmo tempo, quando ele falava da UEPB, a sensação que eu tinha era de frustração. Então eu ficava naquela dicotomia entre o bem e o mal. Né? Mas a nossa esperança para 2019 é que a gente possa restabelecer um diálogo bastante institucional, sobretudo propondo ao governo do Estado, e é isso que ficou essa semana, na última segunda-feira, ontem, nós encaminhamos um ofício ao governo do Estado solicitando uma audiência, né? Isso ficou pactuado antes da saída do reitor. Ele pediu para a gente encaminhar essa proposta para a gente apresentar ao governo do Estado uma agenda positiva. Não adianta somente usar o espaço de uma audiência para fazer as lamúrias, né, e a choradeira em relação ao orçamento, que são reais e legítimas, mas ao mesmo tempo a gente precisa mostrar ao governo do Estado que a UEPB pode fazer muito mais do que tem feito até agora, desde que o Estado reconheça a universidade como esse grande instrumento de desenvolvimento econômico, social, educacional e cultural do Estado da Paraíba. Bom. Professor, bom dia. Eu quero agradecer ao senhor a presença aqui. Já ao longo que a gente vem acompanhando aí, na questão das universidades estaduais e federais a nível de Brasil, não vamos falar a nível de só Paraíba. A gente vê uma degradação, a gente vê o que aconteceu, se eu não me engano, foi na UERJ, né, que é dona do Museu Nacional. Eu não vou dizer que aquilo ali foi uma lesa pátria, aquilo foi uma aberração. A gente não pode nem citar o que aconteceu ali, porque as únicas múmias que se tinha na América Latina que Dom Pedro comprou
estavam lá. Muita coisa se perdeu, eu acho que, eu não sei, que costumaram dizer, não, é o reitor, é isso, é aquilo. Só que a gente sabe, nós sabemos, o senhor sabe também, perdão, que a função principal de uma universidade, de uma instituição dessa, é o ensino. Se ela tem um museu e o ensino, eu acho, eu posso estar errado, que a prioridade seria o ensino. Aí os outros vão ficando de lado, né? O que é que o senhor acha que aconteceu naquele caso, professor? Que aquilo foi uma tragédia. Aquilo ali eu acho que ficamos mais pobres culturalmente em todos os sentidos no Brasil com aquela tragédia, né? Na verdade, aquilo ali é o retrato do país. É o retrato do país. Infelizmente, o Brasil não valoriza a cultura. Não valoriza a cultura, não valoriza os diversos equipamentos culturais. Eu tive a oportunidade de recentemente fazer uma visita a Porto de Galinha, e lá perto tem uma cidade no interior que nós fomos visitar e vi lá igrejas, né, do período colonial completamente degradada, em ruínas. Então, assim, isso por onde você passa, você vê prédios aqui em João Pessoa, apesar do processo de revitalização do centro antigo da cidade de João Pessoa, mas a gente não tem uma cultura. Nós não temos uma cultura de preservação do patrimônio intangível ou imaterial, sobretudo, né? E também o patrimônio material. O que acontece, salvo melhor juízo, o que aconteceu no Museu Nacional foi exatamente isso. Ou seja, a falta de investimento em questão essencial de manutenção, né? Se você não investe progressivamente em manutenção, você vai deixando com que o espaço físico fique mais suscetibilizado e certamente muito mais vulnerável a esses problemas, como o que aconteceu no museu, né? De fato, o reitor demonstrou para a população brasileira e para a sociedade em geral que havia problemas de transferência de recursos orçamentários e, de fato, é isso. Então, assim, você pode traçar um paralelo entre essa situação e, por exemplo, a situação do Museu do Catolé, que foi construído na gestão da ex-reitora Marlene Alves, um grande equipamento, né? Mas, ao mesmo tempo, trouxe para o EPB uma situação com esse encurtamento ou com essa diminuição orçamentária, de dificuldade para a manutenção. E aí coube ao reitor, numa atitude extremamente corajosa, fazer uma parceria público-privado a fim de garantir a manutenção daquele espaço, né? Então, a nossa esperança é de que aquele espaço possa ser utilizado da melhor forma possível em favor da população campinense. Também. Professor, agora, porque a gente faz o quê? A gente vai dando aquela mudada. Puxa de um assunto, depois volta para outro. Fica à vontade. Porque aqui não quando tem eu não souber, eu não falo. não, mas o senhor é uma pessoa que tem cultura, eu garanto ao senhor que o senhor não se esquiva de nenhuma pergunta, não. Inclusive, só dando um alô aqui, Caio César e também a Adriana Falcão, também está nos assistindo. Acho que a Adriana provavelmente esteja lá em Juazeirinho, ela viaja muito, pode ser que esteja em São Paulo, mas já está nos assistindo também. Então, bom dia, Caio César, que em breve o Acauã da Serra, da UEPB, vai estar indo representar no Chile, fazendo uma viagem ao Chile, segunda-feira. Segunda-feira eles estão viajando, então é mais levando a cultura mesmo nordestina. Com pouco recurso, a mesmo UEPB com pouco ainda recurso, vai? a UEPB. Eu acho que esse é o desafio, né? Porque você ser gestor na bonança não é muito fácil. Você, quando tem muito orçamento, e aí eu sempre digo ao professor Júnior, o reitor, nós entramos na universidade no mesmo dia. A diferença que tem da matrícula de junho é um dígito. Nós entramos no mesmo dia, no mesmo concurso, e tivemos uma história, como aquela música de Leandro e Leonardo, né? Entre tapas e beijos. Né? Nós tivemos uma história em que nós fomos do movimento estudantil juntos, ele lá em psicologia e eu em biologia. Depois, quando eu entrei na universidade, entramos na universidade, fomos do movimento sindical. Eu lembro. Né? Ele era presidente, eu era secretário-geral do sindicato. Depois, nós fizemos parte de composições administrativas, ele como vice-reitor e eu como pró-reitor, na primeira gestão de Sebastião. Tivemos vários momentos de tensionamento, mas a maturidade, a idade, né, e talvez até as nossas raízes caririzenses, né, de Juazeirinho e de Livramento. Eu não sou filho de Livramento, mas me considero um filho de coração, por conta de minha mãe. Então, eu sempre digo a Júnior, olha, nós fomos, o destino não foi muito bondoso conosco, né? Porque com toda a trajetória do professor Júnior, com todo o currículo, com todo o serviço prestado à instituição que ele tem e que eu tenho também, a gente deveria ter recebido do destino uma gestão que fosse mais fácil, né?
Mas a gente só tem administrado problema, pepino, e o reitor tendo que tomar medidas que, de certa forma, vão de encontro, né, à própria missão institucional. No momento em que você reduz a oferta de vagas, no momento em que você faz um processo violento de enxugamento para poder adequar a folha de pagamento a esse contingenciamento orçamentário. Então, são medidas que terminam por a gente assumir uma posição de bombeiro e deixar de discutir questões que são mais essenciais, como a própria reforma administrativa, que desde o primeiro mandato do reitor Rangel Júnior vem sendo ensaiada. Agora, no início do segundo mandato, nós começamos a discutir essa reforma administrativa a fim de que a universidade ela entre dentro desse período contemporâneo que a gente está vivendo. Você tem uma estrutura universitária bastante hierarquizada e que, nos moldes da década de 70, ou seja, não tem mais sentido, em plena época do conhecimento, das redes sociais, da informática, de todos esses equipamentos que nós temos à disposição da sociedade, nós temos uma universidade ainda moldada do ponto de vista estrutural, né, a sua organização em modelos que estão lá na década de 70 e de 80. Então, nós precisamos fazer uma reforma administrativa, premente isso, né? E já estamos na metade do mandato e olhamos um para a cara do outro. E agora? Vamos tentar ver se, nesses últimos 2 anos, a gente consegue fazer essa reforma. Professor, o senhor, como a gente estava falando, o senhor já foi secretário de Educação aqui da cidade de Campina Grande, se eu não me engano, por 8 anos, não foi isso? Por 8 anos. Por 8 anos foi secretário de Educação aqui de Campina Grande, e o senhor tinha, acho que era mais de 4 mil alunos, não é isso? Que, sobre seu comando, vamos dizer assim, professores, alunos, técnicos. O senhor viveu períodos, mudanças, tudo isso da educação. Hoje a gente vive uma nova mudança. Inclusive, ó, eu vim de rosa, não é porque menino usa azul e menina usa rosa não, viu? Foi porque eu peguei a camisa e eu não tenho essa besteira não. Mas a gente vive hoje, que o senhor também é sociólogo, não é isso? Não, eu sou bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Sou licenciado em Biologia. Licenciado em Biologia, mas o senhor é professor. O senhor já tinha visto em algum governo, inclusive em alguma sistema de governo, um ministério para gerenciar a família, e do jeito que está sendo feito aí pelo governo Bolsonaro? O que é que o senhor vem achando disso aí? O senhor acha que é interessante uma intervenção do governo na família? E outra coisa, puxando para o âmbito universitário, é interessante também um ministério dizer onde o aluno tem que estudar, porque o senhor Júnior era de Juazeirinho, saiu para estudar aqui. O senhor, como disse, de Livramento, Bosco de Juazeirinho. O senhor acha justo eu dizer onde o senhor tem que estudar também? Eu acho que hoje, que mais de 60% dos alunos da UEPB são de fora. Quer dizer, que ela disse que é bom estudar, palavras da ministra, perto da sua casa. O que o senhor acha disso? O senhor acha que isso tem lógica no Brasil que a gente vive? E será que tem curso em toda a casa da pessoa? Essa pergunta é uma pergunta bastante complexa. Eu quero, inclusive, dizer a quem está nos acompanhando em vídeo que, em homenagem à ministra, eu vim de rosa, mas tem detalhes azuis para poder atender todos os segmentos. O professor Aguinaldo está nos acompanhando aqui. Aguinaldo, um abraço para ele. Bruno, na verdade, assim, eu não sou um estrategista político, não sou uma pessoa com formação para fazer uma discussão mais apropriada a respeito desse viés mais político do governo que se instalou a partir deste ano, mas assim, na condição de uma pessoa com formação... Do educador. E na condição de uma pessoa com formação em direitos humanos. Recentemente eu terminei um doutorado em direitos humanos na Universidade de Salamanca e sou ativista de direitos humanos. Eu coordeno o Congresso Internacional de Direitos Humanos, que vai ter esse ano a sua 4ª versão. Então, assim, nós tivemos um processo bastante atípico a partir das eleições, né? Então, desde essa história de alternância de poder e ter um governo que seja mais alinhado à esquerda, ou um governo que seja mais alinhado à direita, ou um governo mais de centro, isso faz parte do processo democrático. Isso aí não tem nada de anormal, e é bom que seja assim, porque a democracia pressupõe a renovação. Mas o que nós tivemos no Brasil, à luz do meu entendimento, foi uma situação que ela já foi atípica desde o processo eleitoral. Nós tivemos um processo eleitoral, pelos fatos que foram acompanhados pela população brasileira, sem nenhum tipo de aprofundamento de debates sobre as questões centrais do país. Não houve um aprofundamento de debate sobre educação, não houve um aprofundamento de debate sobre economia, sobre saúde.
pelas variáveis que foram postas ao longo da eleição. Eu não sei se tivesse tido debate, se o resultado teria sido o mesmo, porque nós tivemos aí, apesar da vitória, com 57 milhões de votos, nós tivemos 89 milhões de brasileiros, portanto, mais do que a maioria obtida pelo presidente, que não queria. Então, esse é um dado que não pode ser desconsiderado do ponto de vista de uma análise política. Mas o que nós temos é que o candidato, então, ele conseguiu trazer para si, dentro de uma estratégia de marketing muito bem estruturada, né, conseguiu trazer para si as insatisfações da população brasileira em relação à segurança pública, moldar o discurso na centralidade do antipetismo, né? Eu não sou petista, né? Nunca fui filiado nem ao partido, mas votei no presidente Lula e na presidenta Dilma, porque, assim, o meu entendimento é que nós tínhamos ali uma discussão sobre projetos. O que está em discussão hoje é projeto, é ideológico mesmo. Então, assim, o que eu vejo, portanto, é que esse governo, ele tem uma característica bem peculiar, né? Desde o momento a forma como ele se relaciona com a grande mídia, né? A adoção de um sistema Trump de marketing político e de marketing institucional, usando as redes sociais, né? De certa forma, o próprio presidente, ele, pela própria falta de experiência no exercício de cargos do executivo, ele não se enquadrou ainda no rito do processo. Então, assim, ele está falando ainda como candidato, ou seja, determinadas falas são extremamente preocupantes. Quando diz, por exemplo, não, eu não sou o presidente dos governadores do Nordeste. Se eles quiserem pedir dinheiro, vão pedir em Curitiba. Quer dizer, isso é uma afronta aos princípios constitucionais da República, né? Porque, de fato, ele agora não é mais candidato de alguns. Né? Ele é o presidente de todos. Então, assim, eu fico extremamente preocupado porque é como se diz há um dito popular que diz: palavras são sementes, né? E a gente observa que as palavras que estão sendo semeadas por diversos setores do governo são palavras extremamente preocupantes. Por exemplo, quando se cria um Ministério da Família, é preciso perguntar, aí na perspectiva dos direitos humanos, que é minha área de atuação também, ou na perspectiva do que tem convencionado nos tratados internacionais sobre família. De que família esse ministério vai cuidar? Da família tradicional heteronormativa? É essa família que vai ser cuidada? E os outros arranjos familiares? Hoje nós temos, como fruto desse próprio desenvolvimento da sociedade e da civilização, vários arranjos familiares. Família com 2 pais, famílias com 2 mães, né? Família com avó, família que os pais moram em casas separadas, famílias sem pai e sem mãe. Então, assim, de que família esse ministério vai tratar? Logicamente, eu não preciso de fazer um exercício de muita inteligência para deduzir que sobre o comando de uma ministra fundamentalista, não é? Porque ela é religiosa e ela diz: eu sou ministra, o país é laico, mas eu sou terrivelmente cristã. Então, quando você usa uma adjetivação dessa natureza, terrivelmente cristã, eu, por exemplo, sou cristão, não é? Tenho uma visão espiritualista do mundo, mas eu procuro ser fraternalmente cristão. Eu procuro ser bondosamente cristão. Terrivelmente cristão é exatamente quando você estimula, portanto, discursos de preconceito, de ódio e de raiva. Então, assim, eu tenho muita preocupação com certas falas. Essa questão da educação é uma questão que me chama especial atenção, porque determinadas falas, elas vão de encontro, não é ao encontro não, elas contradizem o que está dito na Constituição Federal, né? Quando a Constituição garante, entre os princípios da educação, no artigo 206, que a escola deve ser um espaço do livre pensamento, da liberdade, né? Então, assim, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo falas tanto do ministro da Educação quanto da ministra dos Direitos Humanos, da Família, etc. e tal, falas absolutamente voltadas para uma visão, aí sim, meramente ideológica. Essa história de dizer, não, no Brasil as escolas formavam militantes. No Brasil só se tinha ideologia dentro das salas de aula. Eu não vejo isso. Eu fui secretário durante 8 anos de Campina Grande e nunca entrei numa sala de aula do município para alguém estar discutindo Marx ou etc. Isso é uma falácia.
Tem um despropósito, é outra asneira, como se falar da tal da ideologia de gênero que não existe. Não existe ideologia de gênero, existe estudos de gênero, né? Criado lá pela filósofa estadunidense Judith Butler. Então, assim, o povo não sabe o que está falando e aí vai ao encontro também do preconceito e do conservadorismo do povo brasileiro. Ou seja, o presidente representa, portanto, esse sentimento conservador e tradicional do povo brasileiro e que agora é preocupante. Eu fui convidado para uma palestra na próxima quinta-feira para alguns secretários de educação dos municípios paraibanos, dentro de uma empresa chamada Foco Consultoria, e o título da palestra é Desafios da Educação Pública. Eu vou levar uma bola de cristal. Porque mesmo com 2 doutorados, mesmo com 33 anos de educador, mesmo tendo sido secretário, eu não tenho como falar dos desafios. Porque você vive um momento de incertezas. Né? Um governo que diz que vai abolir Paulo Freire das discussões da educação, isso me deixa numa situação extremamente incomodada. Por quê? Porque Paulo Freire é o pensador, né, criador da pedagogia crítica mais notável do Brasil no mundo. Né? Então, e é o patrono da educação brasileira. Então vão tirar o patrono da educação brasileira, vão botar quem? Olavo de Carvalho? Vão botar quem para ser o patrono? Alguém então, eu acho que vão colocar alguém que está pendurado na goiabeira. Pode ser. Então, assim, eu fico extremamente preocupado. Assim, não sou derrotista. Também não fico, assim, usando as minhas falas e torcendo para tudo dar errado. Não. Independentemente de eu ter votado ou não votei, não votaria, porque não bate com a minha forma de pensar o mundo. A minha leitura de mundo não converge para o que está posto aí pelo atual governo, mas eu não fico no palanque torcendo para tudo dar errado, porque de fato, se tudo der errado, vai dar errado para todos nós. Agora, eu não tenho esperança de que dê certo. Vamos ao intervalo. Antes do intervalo, dá um abraço para José Péricles, professor, também que está nos assistindo. Muito bem, um abração. Tem aqui Aguinaldo, Péricles, um monte de gente aqui está nos assistindo. Vê que o programa tem uma repercussão. Mas ainda bem, e a gente vai para esse intervalo e volta para continuar a conversa aqui com o professor reitor Flávio. A asma é uma inflamação dos brônquios sem causa aparente, está entre as doenças respiratórias mais comuns do mundo. As principais características da asma são dificuldade de respirar, chiado, aperto no peito, respiração curta e rápida. Quem vive com asma deve evitar poeira, barata, ácaros, fungos, variações climáticas, infecções virais. Não existe cura para a doença, mas é possível controlar as crises e até prevenir que elas aconteçam com algumas medidas simples. Mantenha o ambiente limpo, evite acúmulo de sujeira ou poeira, tome sol. A falta de vitamina D está relacionada a uma série de doenças do aparelho imunológico, como a asma. Evite cheiros fortes. Tome a vacina da gripe. Não fume. Se agasalhe, principalmente no frio. Pratique atividades físicas regularmente. Tenha alimentação saudável. Beba bastante água. Mantenha o peso ideal. Apesar de não ter cura, a asma pode ser controlada e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. Para isso, basta ir até uma unidade básica de saúde. Lá o paciente irá receber todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção de crises. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Ok, gente, trabalhos concluídos. Agora o Grupo 1 vai apresentar. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Estúdios onde são realizadas aulas em tempo real. Tem que conectar com tudo. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula. Muito bom, pessoal. É isso aí. E um professor especialista dentro do estúdio.
Para saber como levar as aulas para sua escola, acesse o site ou baixe o aplicativo. Ministério da Meu nome é Educação. Blenda Silva e eu vivo há 1 ano e 6 meses com HIV. Me chamo Ariadne, sou mestre e doutoranda de psiquiatria. Vivo com HIV há 20 anos. Meu nome é Walter Sabino e eu vivo com HIV. Eu me infectei em 1999. Eu tinha 18 anos, tinha muito pouca informação a respeito do HIV. Falar em HIV era falar diretamente em AIDS, que era falar diretamente em morte. Hoje em dia a gente consegue falar apenas em pessoas que vivem com HIV e que não vão nem precisam adoecer de AIDS se não quiserem. Eu considero extremamente importante o Dia Mundial, porque é quando a campanha tem maior visibilidade e quando a gente consegue alcançar o maior público possível, porque muitas pessoas hoje, ainda com toda a informação, desconhecem a AIDS, desconhecem o HIV. Basta a gente conseguir o que a gente está tentando hoje, ter um mundo melhor, com menos preconceito, para que as pessoas que se descubram com HIV tenham mais segurança de pensar em tratar e não o tempo todo em se defender. As pessoas que vivem com HIV, elas são seres humanos, têm sentimento, têm sonhos. E dentro desses sonhos também pode haver o sonho de um relacionamento. Hoje em dia existe N formas de se prevenir que vão além da camisinha. Existe em todos os postos de saúde uma mandala de prevenção que a gente pode procurar. Então, se a gente pode se prevenir, é o melhor caminho. Também vale ressaltar que as pessoas que são soropositivas realizam seu tratamento, tomam suas medicações, zeram a sua carga viral, ficam indetectáveis e já não transmitem mais o vírus. Me tornar indetectável possibilitou o maior sonho da minha vida ser realizado, que foi a minha cirurgia transgenitalizante. Desde que nasci, meus exames através do SUS, sempre peguei minha medicação através do SUS. A gente busca ajuda, até porque isso também é muito importante, a gente nunca estar sozinho. O meu recado para os novos soropositivos é que eles deixem de se importar com o que a sociedade vai pensar ao seu respeito e façam a adesão ao tratamento. Eu acho que o maior vírus que tem hoje em dia, o vírus que mais mata, está sendo o preconceito, porque ele desestabiliza as pessoas, ele enfraquece as pessoas. Vamos trocar o ódio pelo amor. Qualquer opinião que fique fora do parâmetro da ciência, ela é preconceito. É possível viver com HIV, mas a AIDS ainda existe. Informe-se sobre prevenção combinada no SUS e proteja-se. Acesse aids.gov.br. Oi, voltamos com Bom Dia Borborema. Eu sou Flávio Romero. Com a seguinte pergunta: o governo federal que está aí, nós tivemos o quê? A extinção do Ministério do Trabalho, a extinção do Ministério da Cultura, do Ministério dos Esportes, do Ministério do Desenvolvimento Social, fim do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, ou seja, tiraram a retirada dos LGBTs e índios, todo projeto social de desenvolvimento político e social que poderia ter. E aí, o que é que se pode esperar de um governo que as minorias, tidas como minorias no país, é praticamente tirado de prioridade para um governo? O que é que se pode esperar de um país que, de certa forma, deixa ao relento, exclui as minorias, isso institucionalmente? Na verdade, esse era o grande elemento das minhas discussões, das minhas falas, durante o processo eleitoral. Ou seja, no segundo turno nós tínhamos claramente duas opções. Uma opção alicerçada no projeto do PT, com todo o desgaste acumulado do PT
em relação, inclusive, aos fatos que vieram a público e que, de certa forma, eu não posso, como cidadão, dizer que concordo com tudo. Mas nós tínhamos ali duas opções. Quando as pessoas me diziam, mas como é que você vai votar no candidato assim, 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 em Haddad, por isso, por isso, por isso? Eu dizia, olha, eu não estou votando no candidato propriamente dito. Eu estou votando no projeto político. Ou seja, qual é o projeto político que o candidato Haddad representa e qual é o projeto político que o candidato Bolsonaro representa. Há um dado que é bastante relevante, é que, por exemplo, o então candidato Bolsonaro não omitiu para a sociedade o que ele pensava. Ou seja, ele disse tudo com todas as letras. Ou seja, tudo que está acontecendo ou que poderá vir a acontecer não é nenhuma surpresa, porque ele já disse tudo. Ou seja, o pensamento neoliberal ao extremo, o pensamento de direita ao extremo, o pensamento que reflete esse descaso para com as minorias, ao ponto de que, ao longo do processo eleitoral, ele foi chamado de homofóbico, de LGBT-fóbico, né? De pessoa que desprezava a questão feminina, da mulher, questão de gênero, né? Dos negros, dos indígenas, quer dizer, a pessoa que vai e diz que visita um quilombo e diz que o negro mais maneiro que tinha pesava tantas arrobas, comparando com animal, com gado. Então, isso mostra exatamente que ele não tem, do ponto de vista ideológico, não tem compromisso com essas minorias. Então, o que é que nós temos? Nós tivemos, durante os governos anteriores, né, e até, é importante que se diga, até Fernando Henrique Cardoso, né, com Dona Ruth também ajudando lá, tinha um pensamento voltado para as populações mais vulnerabilizadas socialmente. Quer dizer, o início da discussão do pacote do Bolsa Família foi lá atrás, e não era um governo do PT. Então, assim, o que nós tivemos durante os governos populares, e é importante que se destaque que não tem socialismo nenhum, né? Não tem socialismo nenhum. Lula nunca foi socialista. Muito pelo contrário. Os acordos que o PT fez para chegar ao poder sempre foram com os grandes empresários. Basta dizer que o primeiro vice-presidente era Alencar, né? E representava quem? A Federação das Indústrias. Então, assim, foi o tempo em que os banqueiros mais ganharam dinheiro. Então, que tipo de socialismo é esse? Eu não conheço. Pelo menos o que eu li de socialismo não se aplica àquilo que o presidente da República disse que quer abolir, né? Então, é um discurso extremamente superficial. Então, assim, eu vejo com muita preocupação o Bosco. Por quê? Porque na hora em que você coloca à margem essas populações mais fragilizadas, você dá empoderamento, inclusive, a certos segmentos mais sectários, mais radicais. Você veja recentemente o que está acontecendo com os indígenas, né? Com agressões, né? O que está acontecendo com assassinatos de pessoas LGBT. O Brasil já é recordista mundial, né? De feminicídio e de crimes homofóbicos. E agora está aí, as pessoas, os eleitores, né, estão se sentindo empoderados e dizendo, não, agora eu tenho um salvo-conduto porque o meu presidente pensa desse jeito. E aí nós vamos ter, certamente, uma grande dificuldade do Brasil, porque o Brasil é signatário de vários tratados internacionais que tratam dessas temáticas. Então o presidente não pode simplesmente dizer, não, eu vou fazer desse jeito. Quando a gente vê, por exemplo, o ministro das Relações Internacionais dizer, não, o Brasil tem que fazer a sua política olhando para si mesmo. Não pode olhar para os demais. Que política é essa? Relações internacionais, o próprio nome já está dizendo. Relacionar-se é ouvir o outro, é interagir com o outro. Então, assim, certas posições são extremamente preocupantes, mas é preciso a gente ter... eu, por exemplo, uso minhas redes sociais, continuarei usando para fazer as críticas, porque eu acho que deve ser assim, porque é educativo, mas ao mesmo tempo sem ir para o extremismo. Vamos dar o tempo e ver de que forma esse cenário vai se configurando. Mas, para mim, está muito claro que nós vamos ter pautas de retrocesso no que diz respeito aos direitos humanos. Um abraço aqui ao professor Valério Ribeiro, que está nos assistindo também, Gessiano Silva, que também está nos assistindo. E sobre essa estratégia de marketing, é possível achar que, por exemplo, o marketing do governo, ele usa essa ignorância que grande parte da população tem, né, de conhecimento, por exemplo, dizer que socialismo no Brasil, a gente sabe que isso nunca existiu no Brasil. Quem tentou fazer isso aqui, por incrível que pareça, implementar comunismo, socialismo no Brasil, não foi ninguém do PT, foi os tenentes. Quem tentou fazer isso foi os militares. Aí você vai lá para o livro de história,
intentona comunista. Golpe, intentona comunista. Você vai lá para 1930, os livros de história, a intentona comunista de 30. Aí quem tentou fazer isso? Os militares. Não foi ninguém da sociedade civil, não foi nenhum revolucionário saindo de Garanhuns ou do Cariri paraibano, não. Foi os militares nos seus quartéis. E essa ignorância, ela é usada, né, como forma de fazer com que as pessoas pensem do jeito que quer dizer. Porque, claro, quem tem informação sabe que, minimamente, o socialismo não existia no Brasil. Quem conhece sabe que Lula não tentou implementar o socialismo coisa alguma. Nós vivíamos num governo neoliberal, no governo Lula. O neoliberalismo no qual o Estado, e aí diferente do governo Fernando Henrique, o Estado, ele tinha uma função importante. O que o governo Fernando Henrique queria fazer diferente, queria retirar o Estado, e estava acontecendo isso. Quando o povo escolheu Lula, o Estado voltou a ser a figura importante e gestora das situações políticas, econômicas e sociais que tinha no Brasil. O que estava ocorrendo. E isso deu resultado durante 8, 10 anos, deu resultado positivo para o nosso país. Nós saímos de uma posição que era a 15ª economia para ser a 6ª, 7ª economia. E as pessoas parecem que, por desinformação, jogaram isso fora. E é essa desinformação utilizada nas redes sociais, seria essa pouco conhecimento da população que a estratégia de marketing usou e continua a usar para, diria assim, manter o encantamento do eleitorado? Não, na verdade, assim, o fenômeno que aconteceu nas eleições e que haverá de se consolidar ao longo do governo é uma replicação de uma estratégia de marketing adotada pelo governo Trump, né? De que anúncio de ministro era pelas redes sociais, demissão era pelo Twitter, resposta a ex-presidentes era pelo Twitter. Então o Bolsonaro é um modelo desgastado ou piorado de Trump, né? Por quê? Porque, de certa forma, ele não tem muito domínio dos temas que fala, e ao ponto dele anunciar algumas medidas pela manhã e à tarde ser desmentido por ministros e por secretários. É uma coisa muito paradoxal. Mas eu diria que não é nem a ignorância do povo, não é mais a desinformação, porque na medida que você vai replicando na velocidade que as redes sociais permite determinado tipo de informação, por exemplo, a campanha inteira do governo na área da educação foi em cima de um combate a um tal de um kit gay. Esse kit gay nunca foi distribuído em escola nenhuma da educação básica brasileira. Agora, vá eu dizer isso. Eu sou ex-secretário, passei quase 8 anos na Secretaria da Educação de Campina Grande. Passei 1 ano como secretário executivo do Estado da Paraíba. Se você convocar agora e perguntar à professora Yolanda Barbosa, que inclusive está fazendo um trabalho extraordinário na secretaria, pelo jeito dela de conciliadora, de mediadora, uma extraordinária mulher, né? Se você chegar para a Yolanda e perguntar, Yolanda, que história é essa do kit gay? Ela vai dar uma risada. Porque, de fato, é como falar de doutrinação. Que doutrinação? Onde é que se viu? Você imaginar que uma professora do interior da Paraíba, lá do interior do Pará, do Alto Amazonas, vai fazer doutrinação marxista em sala de aula, eu tenho a impressão que parte delas nunca nem sequer leram. Né? Então, assim, me parece que é apostar nessa desinformação, nessa passagem porque as redes sociais se prestam muito a isso, né? Você, por exemplo, você usa o seu Facebook para criar uma vida paralela, uma vida virtual, de felicidade, de paz. Todo mundo vive bem com a mulher, todo mundo vive bem com o marido, ninguém tem doença, a vida é maravilhosa, a vida é bela, todo mundo tem bonitas fotos. Essa é a sociedade do espetáculo, do virtual, etc. E tal. Então, um político que se presta a essa virtualidade está entrando na onda do momento, não é? Dessa era nessa era da comunicação mais rápida. Então, assim, mas aí é preciso que se tenha a seguinte cautela. O risco que corre o pau, corre o machado, né? Então, do mesmo jeito que as redes sociais se viram para ungí-lo a condição de presidente da República, indiscutivelmente, isso há dados, estudos estatísticos que revelam exatamente a grande utilização de robôs, de fake news, etc. e tal, replicando um modelo que foi aplicado por Trump nos Estados Unidos e deu certo aqui no Brasil. Agora, de certa forma, é preciso também ter essa prudência de que o mesmo instrumento que favoreceu pode amanhã ou depois desfavorecer
quando, na verdade, a população brasileira for percebendo que a casca não corresponde ao miolo. Não, na verdade. Não, na verdade é mais um viés do pensamento extremamente neoliberal, né? Que também ele tem raízes e tem tentáculos nas diversas áreas. Tem tentáculos na área trabalhista, tem tentáculos. Você veja, ontem o presidente da Caixa disse textualmente que a classe média brasileira, se quiser comprar a casa, né, vai ter que pagar o juro do mercado. E que, portanto, se não quiser, vá atrás do Santander ou de outros bancos, do Bradesco, etc e tal. Então isso aí é o quê? É nada mais, nada menos do que um alinhamento do governo ao pensamento do extremo neoliberalismo do Estado mínimo. Ou seja, e para atender aos interesses do mercado, o meio ambiente entra na onda. Então, na hora que você diz que não vai dar 1 centímetro de terra mais aos índios, ou que você vai diminuir no Brasil existe uma indústria de multa, e o licenciamento ambiental tem que ser flexibilizado. Então, tudo isso são claros acenos para um mercado que está pouco preocupado com a questão ambiental. Então, por exemplo, a questão a bancada de sustentação nós temos lá a bancada da bala, a bancada da Bíblia, né, e a bancada ruralista. E tem todos os interesses. Você colocou como ministro quem? A mulher que representa todo esse projeto de utilização de agrotóxicos que estão proibidos na Europa. Né? Então aqui vai ser um lixo. Né? Um lixo, um quintal dos Estados Unidos, inclusive até com base militar, né? E ao mesmo tempo um quintal de tudo que não presta. Ou seja, a Amazônia, que é o maior... durante um determinado tempo se dizia que a Amazônia era o pulmão do mundo. Está errado. Está errado do ponto de vista biológico, porque a maior produção de fitoplâncton é feita, aliás, a maior produção de oxigênio é feita pelo fitoplâncton. A grande contribuição da Amazônia, que é uma floresta envelhecida, ou seja, a quantidade de oxigênio que a floresta produz, ela absorve, porque ela é uma floresta envelhecida. Mas a grande contribuição da Amazônia é a biodiversidade. Então você precisa imprimir na Amazônia um projeto de desenvolvimento com sustentabilidade, respeitando as comunidades ribeirinhas, respeitando os indígenas, dialogando com a sociedade. Então, o que me preocupa também é porque o governo disse no primeiro discurso que foi eleito que vai extinguir, aniquilar todos os movimentos sociais. Então, eu não sei como é que numa democracia, né, você trabalha sem dialogar com os movimentos sociais. Né? Então, eu apesar de não torcer contra, eu não tenho nenhuma razão objetiva, à luz das minhas reflexões nos diversos campos do saber, do meio ambiente, dos direitos humanos, eu não tenho nenhuma expectativa de esperança em relação ao governo, a não ser imprimir uma pauta econômica de atendimento aos interesses dos que têm mais recursos, né? Porque na hora que ele diz que vai tirar a casa, o acesso da classe média, desmonta algo que já estava completamente desmontado no governo de Michel Temer, que era o projeto que contemplava os mais vulneráveis, que era Minha Casa, né? Minha Vida. Então, a minha reflexão, infelizmente, é essa. É de uma certa incerteza em relação ao futuro e de desesperança.
Isso. Nós temos na UEPB vários projetos de pesquisa, inclusive de iniciação científica, sendo desenvolvido no açude de Bodocongó, né? Vários professores do departamento de biologia e do departamento de química trabalham com o açude. Esse ano, um fato que talvez responda um pouco a sua pergunta de forma mais objetiva, todo aquele acervo ciliar à margem de Bodocongó, por aquele lado que você entra no contorno para ir para o EPB, toda aquela parte do horto estava cedida à Prefeitura de Campina Grande durante vários anos, né? Aquele horto é da UEPB e foi cedido à Prefeitura, isso há várias e várias décadas. O ano passado, nós fizemos o reitor fez uma articulação junto ao prefeito de Campina Grande, solicitando que fosse devolvido aquele patrimônio da UEPB, para que a gente implementasse um projeto, né, articulando os diversos departamentos que podem contribuir, notadamente o pessoal de meio ambiente. Nós temos mestrado, nós temos doutorado aprovado também nessa área, e aí nós temos a competência técnica para fazer um grande trabalho de intervenção naquele açude. E agora ficará mais fácil, né, porque o patrimônio que é nosso foi devolvido. Então a gente vai ter como atuar de forma mais direta. Mas assim, o grande problema de implementar políticas públicas, o grande problema é exatamente esses arranjos políticos locais, e quando o governo municipal é da mesma linha política do governo estadual, as coisas facilitam. Quando não são, as coisas não são facilitadas. Isso é um modelo republicano às avessas, né? É um modelo republicano às avessas. Ou seja, quando a própria Constituição garante que é preciso que haja um regime de colaboração entre os entes federados para implementar, por exemplo, as políticas de educação, está lá na Constituição, né? Está também na Lei de Diretrizes e Bases, né? A Lei Darcy Ribeiro. Então, mas na prática, na ponta do processo, a gente sabe da dificuldade de implementar essas políticas quando não há um diálogo muito fluido, muito legal entre os entes federados. Voltando, indo para essa dúvida. Com certeza, porque ele está sendo assoreado a cada dia, né? Não, na verdade eu não tenho informações técnicas sobre que tipo de intervenção do ponto de vista meioambiental deveria ser feita. Certamente, se você tiver a oportunidade de conversar com outros professores que trabalham mais, porque apesar de eu ser biólogo e apesar de ter o primeiro doutorado na área de meio ambiente, isso foi na década de 90, e eu já me distanciei muito da área de biologia desde quando me aproximei mais do direito ambiental e dos direitos humanos, né? Assim, então, do ponto de vista técnico, talvez fosse até prudente e fosse uma pauta interessante, mapear um pouco quais são os projetos que a UEPB desenvolve naquele açude e trazer alguns professores para debater um pouco o que pode ser feito em relação ao olhar de futuro. Muito bom. E olha, o espaço da Rádio Borborema está aberto justamente para debater, abrir para essa comunidade, já que é complicado você falar de determinados temas, se às vezes pode atingir, o governo pode não gostar, e aqui na Rádio Borborema nós não temos isso. A gente quer provocar, quer levar soluções, instigar o debate para que as pessoas possam melhorar e conhecer as situações da UEPB, da situação de Campina, do Brasil, o debate extremamente aberto, que é o que a gente está querendo propor, né, e está propondo aqui na Rádio Borborema. Diante disso, é justamente nesse aspecto
aqui, tratando da UEPB, no aspecto cultural da UEPB. A UEPB hoje tem o Museu dos Três Pandeiros, como mais conhecido, na cidade, e o antigo Museu de Arte Assis Chateaubriand, o antigo, não o novo que está lá, aquele que está ali perto de integração, do centro de integração. Aquela estrutura que está ali, o que é que a UEPB pensa, vai revitalizar? Porque o Acauã é quem utiliza ali para os ensaios, não é isso? Não, na verdade, aquele prédio está cedido à Prefeitura de Campina Grande, né? Foi cedido à época da reitora Marlene Alves, e funcionam, acho que, 1 ou 2 secretarias do município. Neste sentido, no final do ano passado, mais precisamente dia 21 de dezembro, o reitor encaminhou um ofício ao prefeito Romero Rodrigues solicitando a devolução daquele prédio. Em relação ao Museu Assis Chateaubriand, é importante que se destaque que todo o acervo do museu está na FURN, né, naquele museu da FURN, porque a FURN é fiel depositária desse acervo do ponto de vista legal. Então havia uma parceria com a UEPB e a FURN quando foi implantado aquele museu do Catolé. Depois, por problemas de relações internas institucionais, essa parceria não continuou, não é? E hoje nós temos esse grande acervo lá na FURN, que a população de Campina Grande conhece muito pouco, né? Conhece muito pouco. Eu acho que nós temos obras extremamente relevantes de pintores famosos de diversas épocas, e a própria comunidade não conhece, as escolas não conhecem. Então era preciso o poder público também pensar numa parceria que desse maior visibilidade a esses programas. Então, em relação ao UEPB, nós temos uma situação em que a UEPB, durante muito tempo, né, desde a época da reitora Marlene Alves, quando se consolidou o processo de autonomia financeira, e agora também no reitorado do professor Júnior, no primeiro e no segundo, até por conta do seu próprio perfil como ativista cultural, como cantor, como poeta. Então é uma pessoa da área de cultura. Nós tivemos uma situação que é uma situação, de certa forma, pouco usual entre as universidades públicas. Ou seja, a UEPB assumiu um protagonismo nesses últimos anos de fomento à cultura. Então a UEPB, as universidades públicas, não é uma missão primeira das universidades públicas esse tipo de atividade. Mas, como a gente sabe, eu fui secretário de Cultura também, e sei que há um esvaziamento orçamentário da cultura, porque a cultura sempre foi relegada a uma situação extremamente secundária como política pública, né? A educação tem uma prerrogativa da aplicação obrigatória de 25%, a saúde também tem a emenda constitucional que define que tem que ser usado o percentual X, mas a cultura não tem. Se você for ver, por exemplo, o que é aprovado no plano plurianual ou no orçamento do município, o que é aprovado e o que é no fim executado do ponto de vista financeiro é uma irrelevância. Isso aqui no município de Campina Grande, somente não, em todos os municípios. E agora está mais do que claro que política de cultura não é prioridade, porque nem ministério tem mais. Então, assim, a UEPB, portanto, assumiu uma lacuna nesse fomento, financiando inclusive filmes, financiando parte dos grandes eventos, mas agora a realidade orçamentária e financeira pressupõe a definição de prioridades. E isso tem feito com que a universidade também tenha recuado um pouco nesse tipo, ou recuado um pouco, não, recuado muito no que diz respeito a esse investimento nessa pauta da cultura. Mesmo entendendo que a cultura também é uma formação cidadã importantíssima, né? Porque através da cultura você alarga os seus horizontes de vida, você vê o mundo com outras lentes, né? E a universidade, como instituição pública, também deve participar desse movimento cultural. Mas o fomento da forma como ou estava sendo feita é que já não é mais possível.
Não, na verdade e essa tem sido, ou foi mais precisamente até o ano passado, uma pauta extremamente complexa e complicada ou seja, de diálogo com o Estado. Né? Então o governador ele cristalizou esse pensamento em relação ao EPB, né? De certa forma impregnou toda a equipe com esse pensamento, né? De certa forma, em alguns momentos até o discurso foi muito firme no sentido de dizer que havia desmandos, que havia farra de diárias e que o povo era marajá e etc e tal. Isso foi passando para a sociedade civil uma imagem distorcida da realidade. Não, o que nós temos objetivamente, uma universidade que obteve, através de uma luta, uma autonomia em 2004, que foi implementada em 2005, e a partir daí, a própria lei da autonomia diz que você tem um percentual a ser aplicado na UEPB, de no mínimo 3%, e esse percentual, pela própria lei da autonomia, nunca pode ser menor do que o ano anterior. Isso é o que diz a lei. E assim, do ponto de vista eminentemente objetivo, e observando a lei, foi o que não foi cumprido pelo governo. O governo de Ricardo Coutinho, progressivamente, ano a ano, foi diminuindo esse percentual. Então, por que fui secretário de Educação do governo? Porque tenho certas alianças políticas no sentido de compreender a importância do governo Ricardo Coutinho para Paraíba, que rompeu os paradigmas, né? Quer dizer, ele estabeleceu uma forma de, mesmo com esse perfil que você coloca aí, que ele não tem muita polidez, etc e tal, mas ele conseguiu se consolidar como a maior liderança do estado da Paraíba, conseguindo, por exemplo, eleger o candidato dele no primeiro turno, quando no início da campanha todo mundo dizia que ele não faria o sucessor. Então o Ricardo, ele fez barba, cabelo e bigode, porque não somente elegeu, como elegeu senador e como derrotou o seu inimigo político, né? Então assim, a gente não pode desconsiderar que Ricardo imprimiu no estado da Paraíba um novo paradigma, um novo modelo de gestão, que era dialogar diretamente com os municípios. Ele fez extraordinárias ações no Cariri, no litoral, na zona da mata, por onde você passar, tem obras que são fundamentais para o desenvolvimento desses municípios que estavam inclusive isolados do ponto de vista físico. Então eu não posso, a despeito das críticas que faço em relação ao olhar de Ricardo Coutinho para o EPB, eu não posso deixar de considerar o extraordinário trabalho que foi feito pelo governo do estado. Agora, em relação ao EPB, nós temos um OEPB que é muito diferente da época que eu fui vice-reitor a primeira vez, né? Quando eu saí da reitoria após a derrota na candidatura para reitor da professora Marlene, que saiu vencedora, ela, no ano subsequente, 2005, começou a implementar a lei da autonomia com um orçamento imenso, não é? E que, de certa forma, havia uma espécie de soberania em relação a isso aí, porque era tanto recurso. Para quem vivia no ano anterior, sabendo o que era que pagava, eu sou de um tempo da UEPB em que o reitor Sebastião, no final do mês, se reunia com a pró-reitora de planejamento, aliás, de finanças, que era a professora Berenice, para saber o que era que a gente ia pagar naquele mês. Se pagava energia, se pagava água, se pagava isso, se pagava aquilo, porque não havia. E isso até 2004. Em 2005, você sai do purgatório ou do umbral diretamente para o paraíso. E aí a universidade cresceu, se consolidou, a professora Marlene fez um extraordinário trabalho no sentido de consolidar a instituição, a pós-graduação cresceu muito, né? Agora, houve a ampliação dos campos da UEPB, né? Hoje a UEPB está sediada em 7 campos, em 7 cidades da Paraíba, e ela não pode mais ser vista, do ponto de vista orçamentário, como a universidade do tamanho de 2004, do ponto de vista percentual. Então, é preciso que a gente realinhe essa situação sob pena de comprometer a dinâmica da própria instituição. Agora, essa questão de que é preciso mudar, é preciso reestruturar a instituição, eu também estou de acordo com o governador, o reitor também está, tanto é que nós estamos em curso nessa discussão sobre reforma administrativa, mas chegou ao ponto desse discurso ser tão duro na mídia, né, de João Pessoa a Cajazeiras, que o próprio reitor pediu que fosse feita uma auditoria, né, para identificar essas situações. Por quê? Porque todas as ações da UEPB, tudo que se faz na UEPB, está no portal da transparência, né? Nós tivemos a oportunidade de receber uma visita de um conjunto de deputados
e na época daquela crise maior da UEPB, essa crise que vem se acentuando, e um deputado, né, que ele não pediu reserva, e portanto eu vou dizer aqui, Guilherme Almeida, dizia assim: mas professor, como é que o senhor justifica essa história de que aqui tem professor ganhando mais do que governador e não sei o que lá? E aí nós abrimos o portal da transparência e pegamos o salário do professor que ganha mais, com 30 anos de carreira, com doutorado e faltando poucos anos para se aposentar à época, tá certo? Pegamos esse salário. Quando nós mostramos o salário ao deputado, o deputado disse assim: peraí, esse é o que ganha mais? É. E esse discurso que tem na mídia? Bem, é o discurso que está na mídia. Mas quem tiver a curiosidade de saber quanto se ganha e o que é que ganha, porque dá a impressão de que você tem gratificação licenciosa, que você... uma diária da UEPB para ser concedida pelo reitor, passa por uma via crucis e começa lá no departamento. O cara tem que dizer lá no departamento para onde ele vai, se é para um congresso, apresentar o comprovante do congresso, tramita no departamento, tramita no centro, para poder chegar na reitoria. Quando a reitoria concede essa diária, já tem passado por um processo democrático de discussão. Então não é assim, as coisas não funcionam dessa forma. Então esse desconhecimento da realidade interna da UEPB fez com que a gente, de certa forma, houvesse um processo de distanciamento da UEPB como instituição estratégica para o desenvolvimento do Estado. Você não acredita que essa administração nova, encabeçada aí pelo reitor Rangel Júnior, fosse mais enérgico? Que Marlene, ela ia para frente, ela batia. Marlene, ela não tinha medo, né? Ela dava a cara a tapa mesmo. A gente vê vocês mais recuados. O senhor acredita que uma estratégia desse tipo resolveria esse problema ou agravaria? Não, mais veja bem, eu não me permito fazer reflexões sobre o perfil da reitora Marlene Alves. Assim, você considera que ela era mais corajosa, etc. Tal, eu já acho que ela fazia uma exposição política da instituição ao ponto de comprometer a instituição. Ou seja, a instituição, o reitor Rangel Júnior, ele tem tido uma postura extremamente institucional de não permitir que a UEPB ou que a reitoria seja instrumentalizada politicamente, partidariamente falando. Eu respeito as posições tomadas pela ex-reitora, mas acho que do ponto de vista da articulação política, esse excesso de coragem dela pode até ter comprometido a instituição. Mas, por exemplo, um dado objetivo. Para mim, a maior demonstração de coragem é você judicializar contra o Estado. Quer dizer, o reitor tem um perfil, é da área de psicologia, é uma pessoa moderada, é uma pessoa que você não consegue tirar do sério. Quando o Júnior vai perder a paciência ou vai adotar uma frase mais rígida, é preciso que ele já esteja no limite da tolerância, da resiliência, né? Então ele administra muito bem a inteligência emocional. Mas ele tem posições firmes. A gente que acompanha as conversas com os interlocutores do governo são sempre posições muito firmes, né? Na imprensa, na mídia, delimitando o campo de atuação. Agora, nós precisamos entender que a UEPB não é uma célula isolada da tessitura do Estado. A UEPB não é uma ilha. Então você tem que estabelecer canais de negociação, você tem que fazer esse movimento proativo, mas não necessariamente ocupando a mídia todos os dias para estar fazendo bravatas ou agressões, não leva a nada. Então o nosso entendimento, tanto do reitor quanto o meu, é no sentido de que, a despeito dessas divergências, a despeito desse pensamento cristalizado que existe em João Pessoa, e não é de hoje, e não é do governo Ricardo Coutinho, eu que acompanhei a discussão da lei da autonomia, eu presenciei na condição de vice-reitor à época, né? Eu presenciei, por exemplo, o ex-governador Cássio Cunha Lima bater na mesa, né? Discordando de dois secretários que não queria que ele assinasse a lei da autonomia da forma que estava posta, e ele dizia: eu vou assinar porque eu sou o governador. Então, assim, não há consensos em relação à importância da UEPB. Por exemplo, há quem entenda no Estado que a UEPB, o ensino superior deveria ser prerrogativa da União. Se não existisse a UEPB, haveria muito mais recursos para investir na educação básica. É um entendimento que eu respeito, apesar de não concordar, né? A universidade existe. E ela pode se tornar ainda mais importante para o Estado, na medida em que o Estado entender
e o governo entender que a UEPB deve se inserir como projeto político do Estado. Você veja, se você entrar no site do governo do Estado, fizer uma pesquisa desde a época em que os sites e os portais foram concebidos antes do governo de Ricardo Coutinho, a UEPB não tem visibilidade nenhuma. A UEPB só aparece na mídia quando está em greve, quando o extraordinário trabalho que a UEPB faz, o governo não se apropria como instrumento político. Ou seja, há uma certa invisibilidade política da UEPB feita pelo próprio Estado. Essa UEPB poderia ser um grande instrumento do próprio governo. Você tem aí o Giramundo, que está mandando profissionais, estudantes e professores para fora do Brasil. E por que não criar o Gira Paraíba? Para que os alunos da UEPB vá para as prefeituras, alunos de odontologia, alunos de fisioterapia, alunos de psicologia, alunos de direito. Quer dizer, o governo do Estado criar uma espécie de uma bolsa, né, para que esses alunos façam um estágio supervisionado diretamente lá na base, lá na ponta. Então, um Gira Paraíba seria muito interessante, né? Criei o nome agora, né? Em primeiríssima mão, vocês estão sabendo do nome. Então, assim, esse tipo de agenda positiva... Vai ser colocado esse projeto em prática? Vai ser colocado na agenda positiva que foi proposta ao governo do Estado, né? Eu pedi, nós encaminhamos o ofício e, coincidentemente, o senador veneziano ia ter uma pauta com o governador e eu disse, veneziano, você, se puder... converse com o governador João Azevedo e diga dessa pauta que nós estamos pedindo essa audiência e que, pela própria leitura do ofício, dá para se perceber que nós estamos com uma agenda positiva para propor ao governo, mostrando que a universidade pode ser um grande instrumento de formação de professores, né, de qualificação de servidores nas diversas áreas. Então, é essa agenda positiva que a gente quer mostrar ao governo do Estado, mas ao mesmo tempo também fazendo as reflexões necessárias sobre esse encurtamento orçamentário que compromete as atividades básicas da instituição. Agora no finalzinho vai fazer... Eu tenho uma pergunta. Pergunta, depois eu vou perguntar. Eu ia perguntar, mas já na final da feira do ponto de vista... Façam as duas perguntas. Pronto, fazer um que já está no finalzinho. O senhor pretende disputar a reitoria, já que o mandato de Júnior já está pertinho do fim, pretende ser reitor, alçar esse sonho? E aí? A minha pergunta do ponto de vista pedagógico da própria universidade. Essa possível ameaça que existe da liberdade do professor. E aí, o final do ano, de 2018, né? Ocorrendo muito problema, principalmente perto do eleitoral, do patrulhamento ideológico que o governo tenta se fazer com relação a isso. Eu sou extremamente avesso a isso. Inclusive, quando dava aula de escola particular, se isso acontecesse, eu dou aula do meu jeito, digo o que eu acho, que eu penso, ao não perguntar a minha opinião, eu dou. E esse tipo de patrulhamento eu nunca permiti nem permito que coordenador dizer o que eu devo ensinar conteúdo. E isso é um problema que o governo federal está tentando, né, com essa história de escola sem partido, universidade sem partido. E eu estudei na escola, sem partido, todos nós estudamos em escola sem partido, e até teve um texto, colocar o seguinte, eu sempre estudei escola sem partido. Meu professor tinha partido, e eu não tinha partido, e eu tinha. Geralmente, desde 16, 17 anos, que eu tenho um partido político definido, ideologia definida, e essa ideia, e nesse final de 2018, ficou muito nítido essa intervenção que vem a ser feita dentro das universidades no que diz respeito ao ensinamento político e ideológico, essa história de realizar, né? E a universidade, elas, de forma geral, combateram isso. Isso aí, existe ainda alguma ameaça nesse sentido, que a universidade vai se manter firme nessa questão e de evitar que esse patrulhamento ideológico ocorra, que é uma afronta à liberdade individual em todos os sentidos? Não, na verdade, busca assim, para que o governo coloque em pauta esse processo ideológico, que aí sim é um processo ideológico. Porque se antes você tinha a liberdade nas universidades, nas escolas, você tem gente de direita, de esquerda, fascista, muçulmano, judeu, cristão, agnóstico, herege, você tem tudo dentro da universidade, né? E não há um processo de formação cidadã
que não tenha um componente ideológico. Não existe isso. O homem é um ser pensante, né? Na hora que ele transmite conhecimento e que ele transmite saber, certamente esse saber e esse conhecimento, ele está carregado do viés do que ele pensa do mundo. Mas isso é uma coisa. Permitir essa liberdade é o que está garantido na Constituição. A Constituição diz: a escola deve ser um ambiente plural, diverso, laico. Está na Constituição. Então, se o governo Bolsonaro quiser mudar isso, ele muda a Constituição. Mas até lá, o que está prevalecendo é isto. E no estado da Paraíba, o governador Ricardo Coutinho, mais uma vez, demonstra a sensibilidade dele em relação a essa pauta, porque ele é diferenciado nesse aspecto. No Brasil inteiro, ele sempre teve uma posição muito mais avançada nesse sentido. Ele encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa e foi aprovado. Um projeto de lei em que, na Paraíba, essa história de escola sem partido não funciona. Então, nós estamos legalmente protegidos. Em relação à pergunta de Bruno sobre a expectativa da sucessão do reitor Rangel Júnior, talvez nessa resposta venha uma carga ideológica do cristão. Assim, já houve um momento na minha vida em que eu tive a aspiração e o sonho de ser reitor. Foi quando eu concorri com Marlene Alves, extremamente trabalhador, era um dínamo, trabalhava muito como trabalho hoje, mas a minha leitura política de mundo era muito diferente da de hoje. Ou seja, passar 8 anos na Secretaria de Educação de Campina Grande, ter passado pela Secretaria do Estado, ter feito parte da diretoria da Undime, que é a entidade nacional que cuida da educação básica, dos secretários. Então eu tive ou seja, esse meu retorno para o EPB é outro Flávio Romero. Não tem nada a ver com a pessoa que saiu em 2004. Então, e eu vim numa situação que era uma situação de romper uma acomodação. Eu estava numa posição em João Pessoa muito confortável. Eu era superintendente da SPEP, ia para a academia, morava na beira da praia, fazia um curso de especialização em gastronomia. Faltava 3 anos ou 4 para me aposentar, então não tinha nenhuma perspectiva de voltar ao EPB, porque primeiro eu já tinha dito que não ia ser candidato a reitor. Então todo o staff do governo já sabia que eu não tinha nenhum interesse em ser candidato a reitor. E aí o que é que acontece? As pedras dos destinos se movem de tal forma que eu venho ser vice, novamente, e vice de Júnior, que era um maior paradoxo. Não é? Porque algumas pessoas ainda enxergavam que existia ainda um sentimento de animosidade, e isso não existia mais, porque nós passamos por um processo de catarse, não é? Depois que ele foi para o Conselho Estadual de Educação e eu estava lá, nós conversamos bastante, certas coisas do passado a gente discutiu, e a gente chorou as mágoas, e, enfim. Então, superamos tudo isso, e posso dizer hoje, com absoluta segurança, que nós temos uma relação que é, além de uma relação institucional de plena confiança. Eu posso dizer hoje que Júnior se coloca entre o rol dos poucos amigos que eu tenho. É uma pessoa que eu considero um grande amigo hoje. Em relação ao futuro, eu deixo a incerteza do futuro. Porque, de fato, em fevereiro, mês que vem, eu adquiro as condições objetivas de aposentadoria. Eu tenho 56 anos, mas somando o tempo com o tempo de serviço com a idade, eu adquiro essas condições. Então, eu posso, em fevereiro, decidir me aposentar e dar uma guinada na vida e fazer outras coisas completamente diferentes. Eu não tenho medo do desafio do novo. Eu não sou uma pessoa que, talvez pelo fato de já ter recebido de Deus tantas benesses, eu já fui secretário, já fui pró-reitor, já fui vice-reitor, já fui secretário de Estado. Então, eu já fui quase tudo. Não é? Falta ser reitor no currículo? Falta. Mas isso é uma coisa que não pode ser discutida como um desejo individual. Né? Se por acaso essa candidatura ela for posta daqui a um ano, ou um ano e pouco, que seja como fruto de uma discussão democrática, interna. Então eu não tenho nenhum interesse de entrar num processo para uma disputa autofágica, fraticida. Não tenho nenhum interesse. Então eu vejo hoje que a maturidade política que eu tenho, a experiência administrativa, pode favorecer um momento em que a gente possa atravessar essa situação. Por isso que eu estou contribuindo com a gestão de Rangel. Eu vim para ser vice, não vim para ser candidato a reitor. E nem vim para ser reitor substituto. Eu sou vice-reitor, contribuo. No momento em que ele se afasta, eu assumo a reitoria. No dia a dia, a gente tem pautas comuns, tem pautas que a gente diverge. Ele aceita a sugestão, às vezes muda, às vezes não muda. Mas isso faz parte do processo democrático, dessa relação institucional de respeito. Então, o futuro
ele continua sendo imponderável, continua sendo um futuro de incertezas, mas a minha vida pode mudar, inclusive a partir de fevereiro ou a partir de amanhã. Porque eu não sou uma pessoa que me... Aí você diz assim, mas professor, por exemplo, o senhor sairia da vice-reitoria para, por exemplo, ser secretário de Estado, etc e tal? Deixaria um mandato, se fosse uma coisa que fosse pactuado e interessante para o EPB, para isso, para aquilo outro, eu não tenho nenhum problema. Porque eu não tenho apego aos cargos, né? Então, assim, já deixando as considerações finais, agradecendo a vocês essa atenção e me colocando à disposição sempre que houver uma pauta de interesse da comunidade campinense, em especial da UEPB. Reitor em exercício, né? Um magnífico reitor. Em exercício, muito bem. O reitor, eu tenho certeza que a gente quer como reitor do Bosque. Não, vocês já estão entrevistando como reitor. Estão como reitor. Como reitor eleito. E a gente sabe que o senhor faria muito bem para o UEPB. Então tem que ver se chega um paradigma. A história Como é que eu diz. falo? Um denominador comum. Tem entre o muita Estado e a água UEPB. para passar embaixo da ponta até 2020. Tem. Apesar da seca, né? Apesar da seca. Seca. Mas a previsão promete muita chuva aí nesses dias aí para Paraíba. Portanto, Que venha chuva em que venha abundância chuva em pro Cariri. abundância para o Cariri, para que a gente Também. não possa depender desse... Vou deixar aqui meu agradecimento ao professor Flávio e dizer que amanhã a gente vai ter aqui o Wilton, né, da CAGEP, que vai estar comentando também as medidas do governo, né, e uma conversa sobre o movimento sindical também aqui em Campina Grande e a situação da CAGEPA que está aí, que é é uma situação extremamente complicada com os caminhos que a gente aguarda você, né? Agradecer a presença do reitor em exercício, Flávio Romero, magnífico, e em breve a gente vai continuar. O Bom Dia, Borborema, agradece a você, deseja um bom de manhã e que amanhã, a partir das 8 um abraço a todos, bom dia. Ele está agradecendo